Shalom pessoal, hoje nós vamos estudar as páginas 40 e 41, antes porém nós vamos ver o nosso vocabulário. Começando com Mirtav, carta, Tayar, turista, Anglia, Inglaterra, Arshav, agora, Kotev, verbo escrever, Gará, verbo morar, Roler, verbo andar, Nosea, verbo viajar, Ose, verbo fazer, Yoshev, verbo sentar, Ohel, verbo comer. Todos estes verbos estão conjugados no presente singular. London, Londres. Manishma, forma de cumprimento. Yafá, bonita. Meanien, interessante, masculino. Meanienet, interessante, feminino. Meod, muito. April, mês de abril. Car, frio. Aval, preposição, mas. Po, aqui. Ham, quente. Yam, mar. Lehitraot, tchau. Ahavá, amor. Eifo, onde. Lemi, para quem. Lean, para onde. Ótobus, ônibus. Mechonit, automóvel. Monit ou táxi, táxi. Mispar, número. Banot, filhas, garotas. Universita, universidade. Glidá, sorvete. Kitá, classe, sala de aula. Algumas palavras novas e outras que nós já vimos em vocabulários anteriores. Iniciando o nosso estudo de hoje, pessoal, na página 40, nós temos aqui uma carta. E aqui está a carta. Nós temos aqui o formato da carta, o local, Tel Aviv, a data da carta, o corpo da carta e a despedida. Então nós temos esta carta. Você, depois de trabalhar o vocabulário, vai tentar traduzir essa carta. Observe aqui, cuidado com as preposições. E aqui nós temos a parte introdutória, para depois passar para a carta. É uma carta de um rapaz inglês que está visitando Israel e manda uma carta para uma amiga ou namorada em Londres. Depois, nessa parte aqui final, você vai responder as perguntas que estão colocadas aqui e você vai fazer isso de acordo com a carta ou com o texto que antecede aqui a carta. Na página 41, pessoal, nós temos aqui um verbo. É o verbo viajar. O verbo viajar se pronuncia linsoa. Não está aqui. Linsoa. Ele aqui está conjugado no presente. Lá no vocabulário nós temos apenas essa forma aqui, ó, nosea, que é o masculino singular. Mas aqui ele tem todas as outras pessoas. Olha, masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. O presente tem sempre 4 formas. Então eu tenho nosea, nosaat, nosim, nosot. Então homem, nosea. Mulher, nosaat. Homens, nosim. Mulheres, nosot. E aqui nós temos o nosso texto para trabalhar esse verbo viajar. Lean hem nosim. Para onde eles estão viajando. Agora, eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal, que o verbo viajar, nós temos, às vezes, que traduzi-lo aqui pelo verbo ir, porque no português, muitas vezes nós vamos utilizar o verbo ir no lugar do verbo viajar, que seria para eles. Por exemplo, aqui nessa frase nós temos o seguinte, ó, Dan nosea beotobus. Aotobus nosea le Tel Aviv. Então, traduzindo como viajar, eu tenho o seguinte, Dan viaja em um ônibus, o ônibus viaja para Tel Aviv. Então, aqui no Brasil, nós não falamos desse jeito. Nós falamos que Dan
vai de ônibus, o ônibus vai para Tel Aviv. Então nós podemos traduzir o verbo liniçô também para o verbo ir. Porém, nós temos que entender o seguinte: nunca que eu vou usar o verbo liniçoa se eu estiver andando a pé. Esse verbo liniçoa, que é o verbo viajar, eu posso até usar uma tradução para ir, desde que você não esteja indo a pé. Você precisa estar indo de ônibus, olha, de carro, ou de táxi, ou de moto, tá? Então, muito cuidado. Então, é o verbo viajar, eu posso traduzi-lo para o verbo ir, mas tomando esse cuidado. Então, liniçoa, você precisa estar utilizando algum transporte. Já o verbo ir é o verbo lalechet, você vai utilizar quando estiver caminhando, andando. Então você vai observar aqui essas frases, vai traduzir cada uma delas. Aqui nós temos nomes, ó. Então nome próprio. Ler e traduzir, percebendo o uso do verbo liniçoa. Então, ó, se é homem, nosea. Se é mulher, nosaat. Se é homem e mulher, nosim. Aqui nessa parte é só para você treinar o número. Olha aqui, ó. Hana nosaat beotobus mispar hamesh. Você lembra o nome dos outros números aqui? É para você treinar isso aqui. E aqui, pessoal, é só para você treinar o verbo no número 2. Olha, Yossi nosea beotobus. Então aqui você vai substituir Yossi por Hana, Anarno, Hen, Ani. Então, dependendo do que você colocar aqui no sujeito, você vai ter que alterar também o verbo. Um outro detalhe, pessoal, para o verbo liniçoa é a questão da preposição que é utilizada com esse verbo. Então, a gente fala aqui que nós viajamos de ônibus. Olha bem. Então, para eles não é utilizada essa preposição de, que seria shel. No caso aqui, eles estão utilizando a preposição be. Então, se você usa o verbo viajar, liniçoa, nosea, nosat, nosim, nosot, você vai utilizar a preposição be. Nosea beotobus, nosat bimchonit, nosim bemonit. Então, use a preposição be para o verbo liniçoa. E nessa parte aqui final, nós temos aqui os pronomes pessoais. Olha, todos eles estão aqui e você vai utilizar aqui esses pronomes pessoais. Ela já fez a primeira. Dani, eifo, ata, gar. Dani, onde você mora? Resposta, anigar, birushalayim. Então você vai ler aqui e vai utilizar um dos pronomes pessoais. Por exemplo, aqui no 2. Hana, eifo, at lomedet. Pergunta direta. Pergunta direta começa com a resposta direta. Hana, onde você estuda? Eu estudo na universidade. Então você deverá ler e aqui você vai colocar o pronome que seja o correto. Se tiver alguma dificuldade, é só colocar no grupo. Então nós vamos ficar aqui na página 41. Próxima aula, páginas 42 em diante. Shalom!